Glória a Deus, a paz do Senhor, bom dia, bom dia. Domingo maravilhoso na presença do nosso Pai, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Estou aqui impulsionada a falar daquilo que nos traz alegria. Aleluias, que é a palavra do Senhor. Estamos estudando as mulheres, né? As mulheres que fizeram parte de um grande chamado. Mulheres que fizeram a diferença na presença de Deus, que procuraram obedecer, né? Que procuraram entender que vale a pena estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo pastora Silmara, para você que ainda não me conhece, estou aqui nesse canal com a missão de falar sobre Jesus Cristo, falar das coisas do alto, e Deus colocou no meu coração um propósito de mostrar para muitas mulheres que Deus sempre usou mulheres também na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, o qual nós estamos estudando sobre as Marias, né? Que não é só uma, e mostrar para mim e para você que o Senhor ainda necessita de ver mulheres corajosas, mulheres ousadas, mulheres tementes na presença do Senhor, amém? Vamos orar para que o Espírito Santo nos direcione aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Esta é a minha missão, né? De trazer para mim e para você, que você, do seu jeitinho, você pode ser usado e marcar a sua história, né? Marcar a história com o Senhor Jesus Cristo, né? Olha, esse louvor fala: eu quebro o meu vaso aos teus pés. E é essa unção de Maria, unção de se dispor na presença do Senhor e fazer o melhor para Ele. Mesmo que no momento as pessoas possam não entender que você tem um chamado apenas para se quebrantar na presença do Senhor. Mas Maria deixou um legado onde o Senhor Jesus Cristo defendeu-a, né? Pelo chamado dela, né? Ela fez a diferença nesta terra, fazendo o melhor para o Senhor naquele momento, amém? Vamos orar? Santo Espírito de Deus, eu coloco a minha vida diante do teu altar para que use conforme a tua vontade. Pai, não deixa eu falar nada que não venha do Senhor. Que o teu Espírito Santo amigo, companheiro, venha me direcionar aqui na terra, fazer a tua vontade, o teu querer, que diminua eu, que o Senhor cresça, ó Pai. Que alcance corações, ó Pai, que são sedentos, aonde Satanás tem jogado, tem falado, tem tentado humilhar, Senhor, mulheres, ó Pai, que o Senhor escolheu desde o ventre e joga uma mentira, porque Ele é o pai da mentira, falando que ela não serve para nada, que ela não tem um legado, que ela não tem um chamado. Isso é mentira de Satanás, e eu repreendo todo sofisma, toda mentira de Satanás. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro que essas amadas irmãs que vão buscar ouvir a tua palavra, um direcionamento que vem do céu, vão abrir os seus olhos espirituais, entender que seja o que for para fazer, seja com excelência, na graça do Senhor, no direcionamento do teu Espírito Santo, vai fazer a diferença nesta terra. Em o nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, resgata a alma, ó Pai, sedenta para fazer o ID do Senhor, para ser usada para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Estamos falando sobre Marias, né? E nós estudamos a primeira Maria, mãe de Jesus, né? O qual nós enfatizamos pelo Espírito Santo de Deus a obediência daquela menina, porque quando Deus achou graça nela, ela era uma criança praticamente, né? Uma jovem. E assim, Deus, Ele não faz acepção de pessoa, Ele não faz acepção de idade. Você tem que estar preparada. Você tem que estar disposta a obedecer. A palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu fiz aqui os estudos sobre as Marias, né? E nós vamos estudar agora, depois da mãe de Jesus, a primeira Maria, Maria de Betânia, assim diz a palavra do Senhor, né? E essas Marias, alguns estudiosos chegam a confundir algumas que
fizeram esse ato, né, de derramar o seu bálsamo aos pés de Jesus. Em alguns relatos, né, essa Maria está como a irmã de Lázaro, né? Em Mateus 26, de 6 a 13, conta sobre um jantar em Betânia, né? Olha só o que diz. E estando, aleluia, esqueci o óculos. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Não fala que é irmã de Lázaro. Olha só. Uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor. Derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Aleluias. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Quando ele estava à mesa sentado. E disse os seus discípulos, vendo isso, indignaram e dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação comigo. Sabe? Eu vejo assim que quando Deus tem um chamado na nossa vida, muitos podem não entender. Principalmente por sermos mulheres, né? Naquele tempo, as mulheres não podiam estar em certos lugares, né? Mas esta mulher, ela foi ousada. E muitas vezes Deus tem chamado você para algo e Satanás tem alcançado vantagem, colocando dúvida, medo. Meu Deus, será que é para mim mesmo? Será que é certo? Eu quero dizer para você que tudo que você fizer, né, com temor, na presença do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não é Deus de confusão. Ele não vai te mandar fazer nada que não venha ser para a glória de Jesus Cristo. Satanás não, ele vem para matar, roubar e destruir, ele não vai fazer nada meio termo. O próprio Jesus, quando ele é chamado de Beelzebu, que estava enganando, ele ensinou aqueles que estavam ao seu redor: olhe, tem um princípio espiritual, né? Aquele que fala das coisas do alto, aquele que faz o bem, aquele que está falando em nome de Jesus, ou em nome daquele que o chamou, que era o Pai Eterno, nosso Deus, Jeová, nunca vai ter um reino dividido. Então, Satanás, ele não faz o próprio reino dele ser dividido. Ele não vai mandar um demônio usar uma pessoa e o outro demônio maior vai vir e vai expulsá-lo. Não. Então o próprio Jesus fala, e eu falo isso na autoridade do Espírito Santo para dizer que quando você tem algo para falar de Deus, quando você tem algo para fazer, seja um copo d'água em qualidade de profeta, seja algo que o Espírito Santo te toque para dar a alguém, para fazer o bem, você fizer em nome de Jesus Cristo, você já está sendo marcada, você já está sendo direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que lá no livro da vida já vai estar contando uma história de uma mulher que foi ousada por Deus. E essa Maria ela quebrou o tabu. Não era para ela estar naquele lugar, a reunião era de homens, eram os discípulos. Jesus tinha uma missão, mas ela veio. E quando nem os homens de Deus que estavam ao seu redor, que eram os discípulos, eles não entenderam qual era o propósito, mas Deus lá no céu tinha um chamado para esta Maria, que era estar lançando o seu melhor aos pés do seu filho amado. Isso chamou o coração de Deus, a visão de Deus para Maria. E Maria, ela se derramou aos pés do Senhor. E ela veio e derramou esse vaso de alabastro. E Jesus, sabe o que Jesus falou? Não importune esta mulher, porque afliges ela? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre me tendes com os pobres, mas a mim não haveis de ter para sempre. Então, muitas horas, Deus está dando chance da gente fazer algo para Deus, que é só aquele momento. É alguém necessitado, é aquele momento, é algo para você fazer para a glória de Deus. É o momento de você ter na presença do Espírito Santo, é você se derramar o seu melhor. Hoje, talvez, você não tenha esse vaso de alabastro, mas espiritualmente, seja a sua adoração, seja o seu melhor para Deus, o quebrantamento da tua alma. Maria fez isso.
E nesses estudos a gente vai encontrar vários versículos e vários trechos, como em Marcos 14, né? Fala também de uma mulher que fez a mesma coisa, aleluias, glória a Deus. E ela se derramou aos pés do Senhor. Olha o que diz aqui, aleluias. O jantar em Betânia, novamente falando. Então, muitos teólogos estudiosos querem dizer que a mesma Maria, irmã de Lázaro e Marta, era essa mesma Maria. Mas em alguns relatos desses discípulos, dá de entender que essa mulher, ela era pecadora. Dá de entender que ela era uma mulher da vida, uma mulher que estava totalmente no pecado, mas que quando teve um encontro com Jesus, se derramou verdadeiramente, lançou-se aos pés de Jesus, reconheceu as suas falhas, o seu pecado e quis uma nova vida com Jesus. Mudou a sua visão. E assim, quando nós deixamos Jesus entrar, Jesus muda a nossa vida. Eu quero dizer que aquele que deixa Jesus entrar em sua vida, coloca ele em primeiro lugar, muda a vida. Não fica mais numa situação pecaminosa. Não tem prazer no pecado, aleluias. É assim que Jesus faz. Hoje nós não podemos vê-lo pessoalmente, mas nós temos a direção do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz aqui sobre Marcos 14, 3 ao 9. E estando ele em Betânia, Jesus assentado à mesa, quase a mesma situação, né? Na casa de Simão, aleluias. Olhe, o outro relato que fala também dessa Maria, fala também, casa de Simão o leproso. Aí veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, quer dizer, de grande valor. E quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. Só que aqui, Marcos relatou que ela não ungiu só os pés, mas ungiu o próprio Jesus por completo, desde a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para quê? Mesma situação. Ficaram indignados de ver ela gastar um perfume, né? Que era a essência pura, né? Do perfume que era muito caro mesmo. Porque podia vender-se aos mais pobres, né? E dar aos pobres. Aí Jesus respondeu, deixa, por que a molestais? Ela faz-me boa obra, porque sempre tem, mesmo sentido que Jesus falou, né? Os pobres, você sempre vai ter chance de poder fazer algo para ele. Mas Jesus sabia que os dias dele estavam contados. Então aquela mulher, quando Deus tocou para ela se derramar aos pés de Jesus, foi aquele momento. Então eu quero dizer que é outra lição para nós. Sabe, quando Jesus tiver algo e o Espírito Santo de Deus tocar para você fazer algo para alguém, em nome de Jesus, e se você for incomodado pelo Espírito Santo, olha, não tem mais tempo, faça agora, faça. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é Deus que possa nos enganar, ele é Deus perfeito. A sua obra é boa, agradável e perfeita, ele é perfeito. Então é aquele momento mesmo. Então, Jesus deixou, e é o mesmo ensinamento, amém? E aqui o Senhor, ele nos ensina a sermos obedientes, é melhor obedecer do que sacrificar. Você já pensou se Maria tivesse dúvida, será? Será que é de Deus mesmo? Se é para fazer o bem, se é para glorificar o nome de Jesus, faça, amadas. Maria, ela foi conhecida. E diz as escrituras que o nome dela está aqui na Bíblia como relato. Jesus mesmo declarou, pode colocar, essa história é de ensinamento para muita geração. E está aqui, amados. Olhe, aqui, na palavra do Senhor, está escrito uma grande lição que ela deixou como uma mulher de Deus, né? Então, se Satanás tem jogado muitas conversas dizendo que você não está preparado, que você pode não ser a mulher certa para estar falando o nome de Jesus, a palavra do Senhor diz, ide por todo mundo pregai o evangelho. E hoje nós temos a chance de pregar esse evangelho. Hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos
o Facebook, temos o YouTube. Se você não tem essa ousadia, olha, eu não me sentia digna de estar, não sou preparada. Eu falei para Jesus, quase eu falei isso pelo Espírito Santo de Deus. Eu fui sincera e falei, Deus, tem tantas pessoas bonitas, com a voz eloquente, com lugares, né, que entende bem da internet, que sabe mexer. Deus, mas quando o Senhor me mostrou que se eu salvar através dessa palavra uma alma, né, uma alma, já valeu a pena toda a minha missão sobre essa terra. Então eu parei de olhar pela carne e comecei a ser ousada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que quando Deus tem um chamado, Ele que te chama, Ele que te capacita. É isso que diz a palavra do Senhor. E é por isso que eu estou aqui nesse canal, para nós entendermos, aprendermos um pouquinho mais, e para mim, pelo Espírito Santo de Deus, mostrar que ainda existem mulheres como Marias, né? Não foi uma só, houve várias Marias, e elas estiveram até o fim. E quem Jesus se revelou quando Ele ressuscitou? Foi para Maria, foi para uma mulher, não foi para um homem. Não que eu esteja fazendo apologia de feminismo, né? Não. Mas eu quero dizer que mulheres podem ser sim usadas para glorificar o nome do Senhor, na unção e no temor. Amém? Que Deus abençoe a todas. Nós vamos estar se aprofundando um pouquinho mais no outro vídeo. E então tem vários relatos, né, de Mateus 26, de Marcos 14, bate mais ou menos, não cita que é Maria, irmã de Lázaro. E quando fala em João 12, de 1 a 8, e Lucas 10, de 38 a 42, já cita que é Maria, irmã de Lázaro, né? O que importa é a lição que elas nos deixou. O que importa é falar um pouquinho mais do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e dizer que Jesus pode fazer aquilo que nem você acredita que Ele possa fazer na sua vida. Amém? Vamos orar novamente, entregar ao Senhor, porque se você tem um chamado, creia, em nome de Jesus. E se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, até de uma libertação de menos, né, de ter uma baixa estima, Deus vai tocar, creia. Eu tenho visto um Deus de milagre. Nós temos visto um Deus que cura câncer, que já curou lepra dentro da igreja com uma criança, pessoas chegando com febre. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que faz. Então Deus quer te usar, amada. Fale, eis-me aqui para a presença do Senhor, porque Ele vai te usar. Santo Espírito de Deus, Pai Todo-Poderoso, vem com o teu poder e glória, Pai, e vai operando com teus sinais, ó Pai, maravilha. Toca nessa minha amada irmã, Senhor. Faz o teu mover, faz o teu milagre, Pai. O Senhor me chamou para isso. Se o Senhor tem algo na minha vida, Pai, começa a dar sinais, aleluias. Pai, sinais, porque a tua palavra me garante isso, Pai. Que os sinais seguirão aqueles que creem, e eu creio. Eu tenho visto teus sinais. Toca e se revela, Pai. Opera dos teus sinais e maravilha em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque a tua palavra diz, operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, Pai. Toque e se revela a cada uma das irmãs, trazendo um passo de ousadia, a unção do alto céu, a fé que elas necessitam, Pai. Em nome de Jesus, para elas verem um novo tempo nas suas vidas, um tempo novo do eis-me aqui, assim como essas mulheres que o Senhor nos mostra. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Ó, vai lá no YouTube, curta lá. Se você não é inscrita, se inscreva, em nome de Jesus. E dá uma força para chegar. Seja uma missionária. Deus talvez queira te usar apenas como um canal de bênção. Quantas vidas precisam de uma palavra de ousadia, de ânimo? Essa palavra é de ânimo, para fortalecer muitas vidas que estão abatidas. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.